Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso projeto de extensão, intitulado Aplicação de Equações Diferenciais Ordinárias no GeoGebra, nós vamos ver hoje um problema bem interessante que se refere às equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, primeiro grau, que seria uma equação do primeiro tipo, ou seja, o uso de uma equação de variáveis separáveis, pessoal, para envolver um modelo matemático da disseminação de epidemia. Então, a ideia é nós observarmos, por meio de um problema, a estrutura desse modelo, que comporta aí alguns dados importantes para nós, então, depois observarmos os detalhes interessantes, geométricos, que essa equação pode apresentar em termos de resolução. Então, ele diz o seguinte: 5 ratos em uma população estável de 500 são intencionalmente infectados com uma doença contagiosa, para testar uma teoria de disseminação de epidemia, segundo a qual a taxa de variação da população infectada é proporcional ao produto entre o número de ratos infectados e o número de ratos sem doença. Admitindo que essa teoria seja correta, qual o tempo necessário para que metade da população contraia a doença? Então, nós vamos observar, pessoal, primeiramente, que é muito interessante percebermos os dados que o problema traz. Então, veja. Bom, pessoal, então, para adiantar, o que eu fiz? Eu já escrevi aqui alguns passos de resolução do nosso problema para a gente ganhar tempo. Então, observe. Vamos ver os elementos importantes do nosso problema. Primeiro, esse N de T representa o número de ratos que são contaminados num determinado tempo. Aqui nós temos, no instante zero, 5 ratos que foram contaminados intencionalmente. E aqui nós temos a quantidade de ratos que não tem ainda a doença, ou seja, 500 menos um determinado N, que representa o número de ratos no intervalo de tempo. Aqui nós temos a variação do número de ratos contaminados num determinado tempo, que é proporcional ao número de ratos vezes a quantidade de ratos que ainda não foram contaminados. Ou seja, esse N são ratos contaminados e aqui 500 menos N representa os ratos que ainda não têm a doença. Então, nessa perspectiva, nós vamos então perceber que isto é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, primeiro grau, que separam-se as variáveis e integram-se. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Só que essa integral do primeiro membro, ela cai numa técnica de frações parciais. Então, para isso, observe que esse quociente 1 sobre n vezes 500 menos n, nós vamos ter que achar, pelo teorema, né, das frações parciais, existem constantes arbitrárias, tais que essa igualdade é verdadeira. Então, quais são? Fazendo esses cálculos, nós vamos encontrar o A igual a 1 sobre 500 e o valor de B também, ok? Então, ao invés de nós integrarmos 1 sobre n vezes 500 menos n, nós vamos integrar essa soma aqui, ó. Essa soma vai ser mais conveniente para nós integrarmos do que esse quociente aqui. Então, quando nós integrarmos, nós vamos inicialmente colocar em evidência aqui esse 1 sobre 500, porque A e B são iguais. Então, nós vamos agora o quê? Reescrever essa integral aqui, né? Olhando para esse resultado aqui, ok? E aí, quando você passa o sinal de integração em ambos os membros, ou seja, nesse caso aqui, pessoal, você vai olhar a integral desse lado e aqui a integral desse lado aqui, né? Então, dessa maneira nós vamos perceber que aqui, no momento em que nós tivermos essa integral para resolver, né, nós vamos perceber que, nessa perspectiva de desenvolvimento, nós vamos ter agora, nessa igualdade, a integral, né, da soma, que é a soma das integrais, e, portanto, nós temos esses dois resultados aqui, cuja diferença é passível de nós aplicarmos uma propriedade do logaritmo, e aí nós vamos reunir num só logaritmo esse resultado aqui, ok? E esses 500 aqui, ó, no denominador, foi multiplicado para que ele venha a ser distribuído tanto para K de T quanto para C.
Mas aí a gente nem precisa distribuir, né? Basta nós observarmos o seguinte: quando nós temos aqui essa base do logaritmo natural, nós elevamos a esse logaritmo, que é igual ao seu respectivo logaritmano, que é n sobre 500 menos n. Então, pessoal, observem que, dessa maneira, nós temos como reescrever esse resultado que nós temos aqui em um produto de fatores, que seria E elevado a 500 vezes kt e E elevado a 500 vezes c. Como eu falei, que agora sim é importante distribuir. Perceba que E é uma constante, 500 é uma constante, c também é constante, então tudo isso aqui é uma constante. Então eu chamei de C1. Então fica C1 vezes E elevado a 500 kt. E aqui, pessoal, no primeiro membro, é importante vocês perceberem que quando, lá no nosso problema, 5 ratos foram contaminados inicialmente, ou seja, intencionalmente. Então, quando nós substituirmos aqui, ó, o número de ratos, que é na quantidade de 5, então vai ficar 5 sobre 500 menos 5, que dá 495. E aqui, pessoal, no instante zero vai ficar E elevado a 500 vezes K vezes zero. E elevado a zero dá 1. Então, só sobra C1 desse lado aqui, ok? E aí, essa constante C1, ela é, né, possível aqui nós simplificarmos para ela ficar mais definida, que vai, então, ser nesse valor de 1 sobre 99. Então, nessa equação aqui, nós vamos substituir o valor que nós encontramos, 1 sobre 99. Então, por isso, agora, essa constante definida, e aí o nosso problema, né, é passível de que nós viemos determinar o que foi solicitado. Ele pede que nós determinemos o valor de T quando a metade dessa população aí, de ratos, elas vão contrair a doença. Então, pessoal, nesse caso, metade dos 500 dá 250, ok? Então, por isso ficou agora 250 sobre 250, porque 500 menos 250 vai dar 250, ok? E aqui, então, pessoal, vai dar 1, né? Observem aí. No segundo membro, não alterou nada. Observando essa igualdade, nós vamos ter o quê? 99 igual a E elevado a 500 kt. Então, a gente aplica ln em ambos os membros e aí nós vamos determinar o valor do t, que até então nós encontramos ln de 99 sobre 500 vezes k. Observe que, definindo esse resultado aqui, do ln de 99 sobre 500, nós vamos encontrar 0,00919 sobre K. Ou seja, pessoal, neste caso, como nós não temos elementos no problema para determinar esse K, então o tempo fica dessa maneira. Ou seja, se o K for 1, o tempo aqui dos ratos contrair a doença é de 0,00919. Se o K for 2, então a gente pega esse valor e divide por 2, e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Então, bem interessante, né? E aí, agora, nós temos a possibilidade de perceber esse problema, né, no GeoGebra. E agora nós estaremos, então, caminhando para lá para mostrarmos como que essa expressão matemática, em termos de resolução, ela pode mostrar exatamente esses elementos que nós destacamos, né, na resolução analítica e perceber outros elementos geométricos que são extremamente importantes. Vamos lá? Bom, pessoal, então agora nós estamos aqui no GeoGebra. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com uma constante arbitrária. Então, nós vamos criar aqui um controle deslizante. Esse controle deslizante eu vou chamar de K. Esse parâmetro de intervalo que nós temos aqui, pessoal, é muito importante que nós tenhamos assim um intervalo melhor designado possível para que possamos, então, enxergar o gráfico em questão do nosso problema, tá ok? Então, eu sugiro que nós coloquemos aí, por exemplo, são valores aleatórios para esse valor de K, né? A gente sabe que pode ser qualquer valor, então eu vou pegar um valor bem baixo para esse mínimo,
que seria de menos 0,002, por exemplo. Tá? Vocês podem aí aumentar esse resultado de intervalo que vocês queiram admitir sem nenhum problema, tá ok? E aqui eu vou considerar que seja 0,000, qualquer número aí, pessoal. Vamos colocar 82, por exemplo, aqui. Então, tá aqui o meu controle, já está criado. Pessoal, vocês lembram que lá no nosso gráfico a gente tinha a nossa equação linear de primeira ordem, primeiro grau, que era uma equação de variáveis separáveis. Se vocês resolver aquela equação, a gente tem uma solução, e essa solução ela foi apresentada, né, conforme a descrição aí do desenvolvimento analítico que a gente apresentou até aqui. Mas o interessante que eu quero chamar a atenção de vocês é que aqui na nossa janela de entrada eu vou descrever exatamente aquele valor que nós podemos isolar do N de T, ou seja, o número de ratos num certo intervalo de tempo, né, que serão e que inicialmente foram ali 5 contaminados dos 500, né? Então veja que agora eu vou descrever então a minha equação e vocês poderão estar isolando esse valor, pessoal. Então eu vou colocar aqui a nossa expressão, que seria exatamente o quê? N de T, tá? E aí para isso a gente vai estar trabalhando aqui com essa expressão matemática, N de T. Eu posso usar aqui o meu teclado, tá? Do GeoGebra, que fica muito mais ajustado os valores que a gente vai utilizar. Então, se vocês pegarem aquela expressão e isolarem o valor de N de T, pessoal, vocês vão achar exatamente esse resultado que eu estou descrevendo aqui, tá bom? O que a gente percebe, pessoal? Que quando o tempo é zero, qual é a quantidade de ratos contaminados? Tá? Então, eu vou pegar aqui um ponto para selecionar e destacar a vocês. Esse ponto aqui, ó, ponto A, né? Então, exatamente quando o instante inicial, tempo igual a zero, né, nós tínhamos ali 5 ratos que foram intencionalmente contaminados, né? O problema trazia uma situação de que ratos, né, de uma população estável, e que eram em torno de 500, e aí pegaram 5 ratos que foram selecionados intencionalmente para serem infectados e aí testar uma teoria, né, de disseminação de epidemia, tá? Então, a taxa da variação dessa população infectada, a gente viu que ela é o quê? Proporcional ao produto entre o número de ratos infectados e o número de ratos sem a doença, né, pessoal? E observe aqui na nossa entrada que eu vou descrever a nossa EDO, ou seja, aquela EDO na nossa equação de variáveis separadas. Mas eu vou trabalhar com x e y, tá, pessoal? Para ficar mais caracterizado o que nós utilizamos aqui. Então, nós utilizamos um K, né? Lembra lá da estrutura, né, da nossa equação? Era K vezes Y. E aí nós temos 500, né? K vezes Y vezes 500 menos Y. Então, nós tínhamos exatamente essa expressão aqui. Então, se nós olharmos os campos de direções, vamos pegar aqui, ó, campos de direções, e aqui eu vou, então, descrever a minha EDO. Se nós observarmos, nós temos o quê? K, né? Olha aí, os campos de direções começam a aparecer. K vezes quem? Vezes o Y, né? Vezes o Y, vezes 500 menos o Y, ok? Então, olha só, pessoal, eu vou tirar aqui o teclado do GeoGebra, vocês percebem agora os campos de direções, que são esses segmentos de retas tangentes ao gráfico da função, num determinado ponto. É muito interessante a gente perceber esse tipo de problema, porque faz uma interação entre o modelo matemático conhecido das equações diferenciais ordinárias, como uma equação de variáveis separadas, que é de primeira ordem e primeiro grau, com um problema por uma análise de um fenômeno em relação a essa condição que foi colocada pelo exercício. Vou mudar aqui o gráfico, tá? Só para nós termos a cor, né? Então, vamos mudar aqui a cor, como eu fiz. E aí a gente pode ativar e observar a partir daqui o rastro dessas curvas que surgem a partir dos valores arbitrários de K. E aí eu peguei essa variação aqui. Nós temos aí as curvas que são geradas a partir dessa estrutura,
tá? E aí a gente pode observar em diferentes cores esses gráficos que se formam a partir dessa variação do parâmetro que a gente escolheu. Ok, pessoal? Então é bem legal a gente perceber esse tipo de problema e eu espero que tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês e o entendimento melhor possível. Ok, pessoal? Então, quero agradecer e aí até a próxima aula, ok? Um abraço para vocês. Tudo de bom.